Olá, está no ar mais um TV Câmara. Assista agora na íntegra a sessão do dia 9 de fevereiro de 2012. Senhores, muito boa tarde a todos. Com a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos desta terceira reunião da 7ª sessão ordinária. Iniciando nossa hora livre, vou convidar o vereador Cláudio Damião para fazer uso da palavra. O vereador dispõe de até 7 minutos. Senhor presidente, boa tarde, senhores vereadores, senhoras e senhores. Hoje ocupo a tribuna desta casa para falar um pouco da questão relacionada à educação. Encontrei com um amigo na rua que, estarrecido, me mostrou um jornal, O Dia da Baixada. Professores têm aumento. Em Japeri, pagamento do mês de janeiro virá com acréscimo de 16,5% já na segunda-feira. Está falando do mês de janeiro. Mas o que me chamou a atenção nessa questão é que o município de Japeri tem 95 mil habitantes. Ele é um município extremamente pequeno, 81 quilômetros quadrados. Nova Friburgo, além da população que é provavelmente mais que o dobro de Japeri, certamente tem uma arrecadação muito maior, mas a gente ainda não conseguiu focar o olhar para a educação que outros municípios conseguiram. E Japeri, todo mundo sabe que é um município pobre, é o pior índice de desenvolvimento humano do Estado. Se um município com o pior índice de desenvolvimento humano do Estado consegue pagar ao professor de R$ 1.200 a R$ 1.400, nós temos algum problema. Nós temos que analisar aonde nós estamos faltando, aonde nós estamos falhando, porque aqui diz no jornal, e eu acredito que a reportagem tenha sido feita com todo cuidado, com todo critério, que eles preferiram economizar em alguns aspectos para poder gastar melhor em educação. E o olhar que eles estão destinando ao tema educação, por certo, tem uma preocupação com o futuro. Porque se um município pobre, que tem o pior índice de desenvolvimento humano do Estado, não investir em educação, ele não vai sair, ele jamais vai conseguir sair dessa armadilha. Porque ele não vai produzir inteligência, não vai produzir pessoas com capacidade de ingressar numa universidade, de reinvestir no município e, com isso, prosperar, como outros locais fazem, como países asiáticos fizeram investindo em educação. Então eu chamo a atenção aqui, não estou fazendo aqui com esta fala uma acusação a ninguém, por certo esse é um problema que já vem há muito tempo, mas chamar a atenção para mostrar que existe um caminho e que alguém encontrou um caminho fora de Nova Friburgo para olhar a educação de modo a economizar em algum ponto e investir em outro. Também não dá para comparar Japeri com Nova Friburgo. Por certo, nós temos outras demandas, outras necessidades, uma outra realidade. Mas é para focar essa questão da prioridade na educação, de fato, em que o município conseguiu estabelecer como meta. Então, R$ 1.400 de salário para um professor me parece o pontapé inicial de uma longa jornada no sentido de realmente investir e capacitar o profissional e qualificar o profissional e dar a ele uma condição de vida melhor. Nós temos exemplo aqui, já foi citado pelo vereador professor Pierre, que Teresópolis também conseguiu fazer isso. Conseguiu melhorar o salário dos professores e tem sido um bom exemplo nesse sentido. Nós conseguimos dar um abono. Não é o satisfatório, não é o ideal, não é o melhor, até porque o abono não incorpora ao salário. Então nós temos que buscar um caminho, uma saída, uma solução que encontre, de fato, o anseio da categoria, a possibilidade do município e investimentos prioritários em educação. Outro tema que eu gostaria de abordar
e até aproveitar para fazer um convite, se alguém puder focar aqui, a primeira Conferência Municipal sobre Transparência e Controle Social, dia 13 e 14 de fevereiro. No dia 13, às 15 horas, a abertura. No dia 14, às 18 horas, no auditório localizado no prédio da Oi, em frente à Prefeitura, um prédio que pertence à Prefeitura. É uma iniciativa extremamente importante quando a gente começa a discutir, e Friburgo faz a primeira Conferência Municipal sobre Transparência e Controle Social, porque nós estamos, com isso, sinalizando para a população que nós temos argumentos, saídas, soluções para que os recursos públicos possam ser melhor utilizados e, mais do que isso, para que a população possa acompanhar de fato os recursos que são oriundos do bolso do cidadão. Isso é dinheiro que volta a partir dos impostos que são recolhidos do contra-cheque de cada um, dos impostos pagos pelo empresariado, da alimentação que a gente compra, do IPVA que paga. É uma rede enorme de arrecadação. E muitas vezes a gente não tem conhecimento de como esse recurso é utilizado e, pior, muitas vezes a gente não tem conhecimento de como esse recurso é gasto. Daí a necessidade de um debate profundo sobre transparência. Eu até gosto de tratar essa questão, apresentei aqui nesta casa e tive a felicidade de ver aprovado o projeto de transparência que estabelece regras, por exemplo, para a saúde, em que a gente conheça. Não é necessariamente transparência com relação à utilização do recurso público, à verba pública, mas vai nesse sentido também, porque a gente pode acompanhar e saber como é que as coisas se dão, como elas estão alocadas, o material humano. E se a gente sabe, por exemplo, na saúde, onde estão localizados, e a população tem acesso a isso através das páginas da Prefeitura, as unidades básicas de saúde, quais são os profissionais, quais são as especialidades, o que a gente tem, de fato, de atendimento público à população, quantas ambulâncias, como é que se dá o transporte para fora do município. Então, esse projeto foi aprovado aqui e eu vou cobrar a sua aplicação. Já tem um tempo que ele foi aprovado, a gente dá um tempo também para que as coisas possam ser ajustadas e adequadas, e começa a hora, a partir de propostas e iniciativas como essa, de cobrarmos a efetiva implantação. Também o projeto de transparência na educação, que prevê a publicação na página da Prefeitura das unidades escolares, do quantitativo de professores, informações que são importantes. Porque se a gente conhece as estruturas do município, as estruturas públicas do município, a gente pode interferir de forma qualitativa. A gente pode questionar questões que a gente não tinha base de conhecimento e passa a ter, até no sentido de que isso possa melhorar. E outros projetos de transparência que se aplicam ao Executivo, por exemplo. Nós não temos conhecimento, o município não disponibiliza, e a proposta aprovada tem esse objetivo, de, por exemplo, dar conhecimento aos contratos que o município tem com as concessionárias. Nós não sabemos como são os contratos. Poucas pessoas devem conhecer o contrato com a concessionária municipal de transporte público, com a concessionária de água, com a concessionária de lixo. Nós não temos esse conhecimento, porque o material fica guardado na Prefeitura e não é dado a conhecer ao público. Então, a proposta que eu apresentei virou lei, com o apoio aqui dos meus colegas vereadores, ela precisa agora ser efetivada. Ela tem que sair do cenário de uma lei aprovada para o cenário de uma lei em vigor, de uma lei sendo aplicada. Então, eu faço aqui a conjugação da minha fala com relação à importância da educação, com a Conferência de Transparência e algumas leis, outras tantas, que outros vereadores também aprovaram, que elas sejam, de fato, colocadas em vigor ao bem do interesse público, ao bem do interesse da nossa população, e com isso a gente vai ter um controle melhor, um maior controle social da estrutura pública do município e dos recursos do município. Encerro aqui minha fala, senhor presidente. Muito obrigado. Pois não, vereador. Próximo vereador, o vereador Marcos Medeiros, também dispõe de até 7 minutos. Obrigado, querido. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, Nova Friburgo ontem, infelizmente, viveu mais um dia de caos, onde por várias vezes, todos nós, vereadores, nos utilizamos da tribuna
Laura Milheiro de Freitas, para denunciar, para elogiar e principalmente para mostrar soluções para os problemas que a nossa sociedade, infelizmente, é assolada no seu dia a dia. Pasme você, pasme Vossa Excelência, vereador Marcelo Verli. Ontem, 2 ônibus da FAOL quebraram ao mesmo tempo em 2 pontos diferentes da cidade. Um quebrou perto do Ministério Público e um outro quebrou perto, em Olaria, na Júlio Zarpe, do posto São José. E o caos ficou instalado. Isso porque todos que queriam se movimentar pela cidade, tenho a certeza que vários de nós que estamos nesse momento aqui, tivemos problemas com relação a essa questão. Vossa Excelência, vereador Vanô, que já foi diretor da Altran, fez um belo serviço no tempo que esteve lá. Nunca ocorreu, no tempo da sua administração, o caos que aconteceu na tarde de ontem. Fui levantar, vereador Cláudio Damião, que o senhor tem sido um grande guerreiro, um grande paladino com relação aos erros da companhia de ônibus da concessionária da cidade de Nova Friburgo, e recebi a seguinte informação, vereador Edson Flávio, que a companhia só tem um reboque. E esse reboque, ontem, ele se atrapalhou para chegar até o local onde o ônibus número 295, foi aqui de Olaria, e 363, perto do Ministério Público, o reboque se atrapalhou para chegar. E ele se atrapalhando, sobrou para quem? Vereador e presidente Luciano Faria. Na guerra entre o mar e o rochedo, quem sofre é o marisco. Então, o que aconteceu? A população friburguense teve o seu maior direito, que é o direito de ir e vir, atrapalhado, infelizmente, por falta de investimento da concessionária Friburgo Auto Ônibus da cidade de Nova Friburgo. Chama atenção com relação a essa questão. Hoje, por volta de 2 horas da manhã, recebi uma ligação que um automóvel estava pegando fogo no Catarcione. Fui lá, visualizei, ajudei do que foi preciso, voltei para casa e às 5 horas da manhã, o vereador Márcio Damasio, meu celular começou a tocar. Tocando insistentemente, óbvio, atendi, e a questão, infelizmente, era a seguinte: Clínica Ortopédica Friburguense, do nosso conceituado médico Giovanni Tavares, com cerca de 50, 60 pessoas, já 5 horas da manhã, um atrás do outro, esperando o momento de ser atendido. Vereador Roberto Vermelins, pasme a excelência, havia um desentendimento entre a Secretaria de Saúde e a clínica ortopédica, onde a clínica alegava que para o atendimento das 50 pessoas era necessário o cartão do SUS. E a Secretaria de Saúde alegava que para o atendimento bastava somente o encaminhamento. Ato contínuo, foi instalada esse, entre aspas, no bom sentido, litígio, ou seja, não na justiça, mas naquele momento, aquela pendenga, aonde fui mediador, liguei para o doutor Renato Abirrame, custou um pouco, mas atendeu. Liguei um pouco para o doutor Giovanni, também custou um pouco, mas atendeu. E mais ou menos 5h30 da manhã, comecei a fazer esta negociação entre os dois, o funcionário da clínica e as cerca de 50 pessoas oriundas de vários pontos do município, seja São Geraldo, Santa Cruz, Salina, Lumiar, Campestre, Centenário, Village, Rio Grandina, Amparo, Tinguili e assim sucessivamente. Pessoas de todos os pontos da cidade, infelizmente, óbvio, todas elas com algum problema no osso, vereador Edson Flávio, e de pé, às 5 horas da manhã, aguardando para poder a abertura do portão, às 7 horas, onde tinha e havia o perigo de não serem abertos e, consequentemente, vereador Marcelo Verli, essas 50 pessoas voltarem moribundas para as suas casas. Consegui, graças a Deus, fazer esse entendimento. As 50 pessoas foram atendidas e, graças a Deus, o doutor Giovanni, o doutor Renato conseguiram se acertar
e o povo foi atendido. Isso revela, vereador Vanô, anteriormente um pouco, às 7 horas da noite, fui chamado em Córrego Dantas, onde um andarilho, que há 5 meses caminhando pelas estradas, saído de Petrópolis, estava no Córrego Dantas. E os moradores, com pena, entre aspas, fizeram o seguinte, deram comida, puseram sentado e, segundo eles, estavam há mais de 6 horas naquele local, solicitando a ambulância do Raul Sertã, onde, segundo informações colhidas no local, dão conta que a funcionária Rosana falou que só tinha uma ambulância e que esta ambulância estava atendendo na localidade de Olaria, onde um senhor veio morrer de mal súbito, quer dizer, deve ter demorado chegar a ambulância e perdeu a sua vida. E eu ainda liguei, depois que eu cheguei, eu ainda fiquei 1 hora, mais ou menos, esperando a chegada da ambulância. Graças ao Dr. Rômel, que atendeu na hora o telefonema, liguei para ele, ato contínuo atendeu, agiu, e a ambulância chegou no local e pôde levar esse cidadão que não conseguiu nem comer, porque estava totalmente debilitado e necessitava de um tratamento para poder retirar e trazer de volta a sua integridade física, porque estava desidratado. Fui convidado, vereador Edson Flávio, presidente Luciano, para amanhã estar presente no Morro da Providência, no Rio de Janeiro, onde o senador Crivella vai entregar mais uma casa, onde ele já entregou mais de 200 casas para aqueles moradores. E o senador recebeu uma ligação dele, tem 2 dias, com a preocupação daquela emenda de R$4.300.000, vereador professor Pierre, que não foi apresentada até o momento nenhum tipo de documentação onde pudesse externar a vontade, aonde deveria ser vereador, me permite uma parte? Alocados este recurso. Fica à vontade. Essa emenda do senador Crivella, ela está focada em que setor? Infraestrutura, contenção de encostas, construção de casas, reconstrução de casas, desassoreamento de rios, tudo que for forem obras de infraestrutura para o município. 1 minuto. A minha preocupação é o ato contínuo, liguei para o prefeito Sérgio Xavier, que também não atendeu na hora, demorou um pouquinho, mas depois retornou a ligação. Passei o telefone do senador Crivella para o prefeito, buscando, óbvio, esse recurso que a gente não pode perder. Toda cidade, cada canto que a gente vai desse município, todos os bairros, as pessoas falam assim, aqui é o pior bairro, aqui ninguém gosta daqui, aqui ninguém olha para aqui ninguém ajuda. Todos os bairros têm a mesma opinião, vereador Marcelo Verli. Qualquer canto desse município que você for. Então, óbvio, peço até ao líder, porque eu já falei até com o prefeito, então o senador vai marcar uma audiência com a Dilma, eu até pedi para que eu pudesse estar junto, para que a gente pudesse tentar rever essa questão da perda dessa emenda, que com certeza será mais um duro golpe na minha, na Conclua, sua, por favor. na nossa Nova Friburgo. Rapidamente, estou preocupado também com a quantidade de pessoas que têm me procurado no gabinete e nas ruas, falado da demora do alvará, da liberação dos alvarás da prefeitura. Tem outros assuntos aqui, mas, infelizmente, sempre o tempo é muito exíguo. Obrigado. Próximo vereador Edson Flávio, também dispõe de até 7 minutos. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, eu quero, mais uma vez, prestar contas do que a gente tem feito. Na tarde de ontem, manhã de hoje, estive ali no bairro de Olaria, na rua Gustavo Lira, mais pontualmente falando, reunido com moradores que tiveram suas casas destruídas pela tragédia também. Muitas pessoas não sabem que Olaria teve muitas casas destruídas. E no início da Gustavo Lira ali, cerca de 7 pessoas ainda não conseguiram nem receber aluguel social. Fui em algumas casas ali que as pessoas tiveram a totalmente destruída. Está ali, do lado do posto de saúde, no centro de Olaria, no centro de Olaria, no posto de gasolina. Quem for ali vai ver, casa totalmente destruída, e o cidadão não conseguiu ainda receber
o aluguel social. Ontem tive reunião com uma pessoa que morava no bairro Tingli e, juntamente com a sua família, foi na igreja Assembleia de Deus Central, onde ele era membro, e pediu carta de mudança, porque está indo embora para Macuco, porque morador do Tingli também não conseguiram resolver as questões relativas à tragédia. Também, hoje, recebi no gabinete uma pessoa também que está indo de volta para a cidade de Engenheiro Paulo de Fronten, porque também não conseguiu receber. Eu entendo que ainda falta pegada. Eu entendo que falta pegada. Falta sentimento de respeito por parte, principalmente, de quem tem dinheiro no cofre, que é o governo do Estado. O governo do Estado teve aqui nessa casa o vice-governador. Quando questionado sobre as pessoas que não receberam aluguel social, ele disse: não, vê aí como é que estão as coisas e depois que nós pagarmos, quando nós pagarmos as pessoas que já estão cadastradas, a gente vê como pagar as pessoas que não receberam. A gente vê não é compromisso. A gente vê como pagar não é compromisso. O governo do Estado não assumiu ainda um compromisso formal de pagar o aluguel social para as pessoas que ainda não receberam. Não existe. Eu quero ver se o governo municipal me traga ou me traz algum compromisso escrito de que o governo do Estado vai pagar o aluguel social para as pessoas que não receberam. As pessoas que não receberam estão recebendo por causa das demandas que conquistaram a Defensoria Pública. E aí não há mérito para o município e não há mérito para o Estado. Há mérito para a Defensoria Pública no afã de defender o cidadão. Não há mérito para a Prefeitura. Não há mérito para o governo do Estado. Não há mérito para o vice-governador. Não há mérito para o secretário de Assistência Social do Estado. Não há mérito. O mérito é da Defensoria Pública, que está fazendo dos trancos e barrancos para poder, via justiça, obrigar os órgãos públicos a pagar. Então, não há mérito. O cidadão vai à Secretaria de Assistência Social e, quando chega na secretaria, o que dizem para ele? Olha, o senhor tem que aguardar a decisão da Defensoria Pública. Então, não há mérito para o município. O mérito é da Defensoria Pública. O cidadão apresentou todos os documentos, apresentou tudo demolido, apresentou todas as fotos, apresentou o cadastro feito em janeiro e março do ano passado. É por isso que eu vou bater nessa tecla até ver todas as pessoas que não receberam aluguel social. Vou ficar nessa tecla o tempo todo, até que fala, aquele lá é o rapaz, é o vereador do aluguel social. Vou ficar nessa tecla, porque não há mérito se não paga, porque nós aprovamos nessa casa, e a todos os vereadores assinaram, por exemplo, o dinheiro que nós devolvemos para a Prefeitura, quase R$1 milhão. Nós assinamos uma indicativa que pudesse ser usado no aluguel social. Até agora eu não sei disso. Vou sair do aluguel social e vou para outra questão. Eu vou para a questão também da insensibilidade do governo do Estado. Hoje, essa hora, está acontecendo uma assembleia no Rio de Janeiro, tratando da paralisação da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiro e da Defesa e da Polícia Civil. O governo do Estado está se mostrando intransigente, não negocia, conta mentira, e aí quase que obriga essas três categorias a irem à greve e colocar, muitas das vezes, em risco cidadãos, idosos, comerciantes, porque ficam todos vulneráveis, como aconteceu na Bahia. Saques, roubos, aconteceu tudo isso na Bahia. E no estado do Rio de Janeiro poderá se repetir se o governador não demover da posição de intransigência. Não negociar, jogar com a mídia, contar a sua versão, contar a sua verdade através da mídia que ele patrocina. E a verdade não vem à tona. Então vai aí a nossa manifestação numa visão de proteção à nossa população, porque se houver a greve é estadual? É, mas os policiais atuam aqui em Friburgo, os bombeiros atuam aqui em Friburgo, a Polícia Civil atua aqui em Friburgo, e é a nossa população que fica à mercê, principalmente as pessoas menos protegidas, que são nossos idosos, as nossas crianças, todos nós, os nossos comerciantes que pagam os seus impostos. E por último, senhor presidente, eu quero trazer aqui a matéria do jornal A Voz da Serra de hoje, que também chamo de uma outra irresponsabilidade do governo do Estado. Está aqui. Drama dos passageiros da linha de ônibus Centro Amparo, ainda sem data para acabar.
Estive antes da paralisação que fizeram lá na Estrada de Amparo, para baixo do Praia del Rei, durante o período de recesso, estive no local, não só uma vez. Entrei no ônibus da FAOL, fui no ônibus, ouvindo os moradores, ouvindo os usuários do transporte, na linha Centro-Amparo, e conversando com os moradores dentro do ônibus, a gente pôde perceber como que é importante que o governo do Estado, juntamente com a Prefeitura, tenham mais sensibilidade por resolver efetivamente o problema. O jornalista coloca aqui que houve um deslizamento no mês de dezembro, negativo, foi na tragédia. Aquele trecho de estrada da RJ 150 caiu ano passado, no início do ano. O governo do Estado, que é aquela rodovia estadual, fechou os olhos para aquela obra ali. Esqueceu, deixou criar capim, deixou criar mato, largou aquilo lá. Fez a limpeza para poder desobstruir a via. Teve vários imóveis que desabaram ali. E esqueceu, virou as costas, como virou as costas para Duas Pedras. E agora, dentro de Duas Pedras, nós vemos, quando enche, como é que fica aquela rodovia ali, pela intransigência do governo do Estado, pela intransigência de não querer negociar para construir um canal pela rodovia. 1 minuto. Indicação que até já apresentei nessa casa e vai ser votada essa noite e já tinha sido apresentado antes. Então, no jornal está aqui as fotos, as pessoas descendo de um ônibus, pegando outro veículo para ir para o Barroso, para ir para o Alto do Schwenk, para ir para o Tiradentes. Por quê? Porque não tem nenhuma via alternativa, que a via alternativa seria pelo Toledo, saindo por cima do Tiradentes, passando pelo Toledo, pegando a Estrada Velha do Amparo, e aí você sabe que aquela Estrada Velha do Amparo só tem calçamento até na entrada do Parque Santa Luzia, do Parque do Sítio Bela Vista. E aí, senhor presidente, eu digo que é intransigência, por quê? É inadmissível um governo do Estado, com o recurso que tem, com o ICMS que arrecada, nós pagamos um imposto altíssimo nessa cidade, com o dinheiro do IPVA que nós pagamos e não retorna nada para o município, é inadmissível que o governo do Estado ainda tenha que pedir ajuda à Prefeitura para desobstruir via estadual. O governo do Estado tem que ter dinheiro para fazer, e não faz, e aí o cidadão é que paga o pato. É porque está escrito aqui, o cidadão é que sofre. Trabalha o dia inteiro, chega ali, desce do ônibus, para entrar no outro veículo, passa por debaixo do barranco, que está quase caindo, as pedras estão quase caindo, o cidadão passa com medo, corre risco de ser atropelado, não tem sinalização adequada, não tem iluminação adequada, os funcionários da FAOL ficam expostos, porque tem fiscais lá, ficam debaixo do barranco, expostos, e o governo do Estado cruza os braços, porque para mim isso é cruzar braços. Dizer que vai fazer daqui a 2 meses, quando poderia ter feito antes, é cruzar braços. É falta de compromisso do governo do Estado com a população de Nova Friburgo, que paga o imposto alto. O governador não quis reduzir o nosso ICMS para 2% sobre novos investimentos. E aí, a gente fica nessa situação. Então, senhor presidente, eu concluo trazendo essa reflexão. Alguém fala sobre união entre os poderes, como que eu vou ficar unido com quem está fazendo coisa errada? Não tem como ter união. Eu tenho que, sim, cobrar, instar e fazer com que o governo do Estado saia da zona de conforto. Governador, o município, o Estado tem 92 municípios. Paris não faz parte do Estado do Rio de Janeiro. Viajar para a Europa é muito tranquilo. Paris não faz parte. Do Estado do Rio de Janeiro são 92 municípios e o governo do Estado tem que olhar igualmente. Não montar cenário, vir para cá, trazer uma claque, trazer um monte de gente para poder aparecer e dar entrevista para os grandes veículos de comunicação. Porque depois que os grandes veículos saem, nós ficamos aqui, às vezes, tentando mandar uma notinha para um jornal local, para uma TV local, para poder mostrar o nosso trabalho. Agora os camaradas chegam aqui, falam uma verdade, todo mundo joga na mídia, e a gente que está aqui no dia a dia mostrando a verdade, às vezes tem dificuldade até de colocar uma notinha de que o governador Garotinho mandou 500 mil reais para Nova Friburgo, e a gente manda para a imprensa e tem dificuldade de divulgar o que a gente faz. Mas o que os caras vêm aqui contar mentira, até nessa casa, a gente divulga. É mentira porque tem mais de um ano e o governo do Estado não resolveu aquele problema da RJ 150. E nem naquele trecho da Chácara do Paraíso, que está ali perto do posto Mão Branca, caindo aquilo tudo ali, e a gente não vê ação. Vereador Marcos Medeiros, por favor. Breve, por favor. Tragédia anunciada na Parada Folia, o próximo local que vai cair na Estrada do Amparo. Então, senhor presidente, eu concluo, agradeço a Vossa Excelência, agradeço os pares. Entendo que se nós não partirmos para colocar o governo do Estado, fazer ele sair da zona de conforto, é muito tranquilo ficar dando entrevista para a grande mídia, quando no dia a dia nós temos que prestar a nossa prestação de conta para o cidadão que nós encontramos no tete-a-tete na rua. Ele que nos cobra. Agora, o vice-governador chega aqui, vem Globo, vem todo mundo
para entrevistar, ele fala uma mentira e parece verdade. E quando nós falamos verdade aqui, parece mentira. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo vereador, vereador Vanuzinho, também dispõe de até 7 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, eu queria, nesse momento, fazer um apelo aqui ao subsecretário de Assuntos da Tragédia, né? É subsecretário da Tragédia, Reconstrução da Região Serrana. O povo entende como subsecretário da Tragédia. Nosso querido amigo Afonso Munerá, para que ele intercedesse, eu já fiz isso pessoalmente, agora vou fazer aqui dessa tribuna, juntamente com esses equipamentos que estão fazendo trabalho nas estradas vicinais, em especial do 3º Distrito, onde a gente observa, e tive a oportunidade dessa semana, em companhia do nosso querido Márcio Damasio, vereador, muitas máquinas no mesmo local, e quando precisa de um caminhão de bica corrida ou de uma manilha para fazer um dreno, para fazer o escoamento de água, não tem. Então, a gente faz esse apelo para que o que a gente observa, que está tendo de aluguel de máquinas, o volume de dinheiro que é gasto, para que aquelas máquinas fiquem à disposição do produtor rural, e até os tratores agrícolas que hoje estão pela Emater, não vai adiantar nada, porque o produtor não vai ter como está tendo, aí nos últimos momentos da chuva, de escoar as suas mercadorias. Então não adianta aquele equipamento máquina no mesmo local e não tinha um caminhão de bica corrida, não tinha o material necessário para que pudesse fazer aquele terceiro candidato. E a chuva está voltando. Então, os dias que nós ficamos, aí 4, 5 dias sem chuva e o equipamento num lugar só, porque não tem o material necessário para fazer aquela via funcionar de forma que escoa a mercadoria dos produtores. E às vezes, senhor presidente, e às vezes, hoje mesmo eu tive com uma grande amiga minha, onde ela me perguntou assim, Vanozinho, você vai ser candidato de novo e tal? Eu falei, eu pretendo continuar o meu trabalho e só quem vai entender se a gente continua ou não é o voto. É o melhor concurso que eu já falei que a gente passa, é esse, o voto. É você prestar contas à população. E ela falou assim, mas será que você ganha? E eu respondi para ela, ganhar o quê? A gente não entra na política para ganhar nada. A única coisa que a gente pode ter é o prazer de servir e de ter algumas conquistas pequenas, porque as decepções na política são muito maiores do que as realizações, as decepções, né? As dificuldades que a gente encontra. Poucos sabem como é para você conseguir, né, uma coisinha à toa, uma verba, você fazer uma emenda, trazer o dinheiro, como o vereador Marcos Medeiros falou aqui agora há pouco, o vereador Edson Paulo. Então, a gente sabe as dificuldades, às vezes, para você realizar uma coisinha qualquer e sabe que, às vezes, de uma hora para outra, aquilo tudo cai abaixo e você tem que voltar. Me concede uma pequena parte, vereador. E as dificuldades, como hoje, de você chegar, muitas das vezes, num posto de saúde, não ter funcionário, chegar numa escola, não ter professor, saber que hoje uma escola do lado da minha comunidade, ter 100 alunos indo para casa porque não tem professor, saber que o posto de saúde não tem uma Kombi e não tem um motorista, aí vem todo o processo, porque não pode contratar, porque tem que fazer concurso, porque tem não sei o que lá, porque tem que fazer um TAC, né? Então, aí eu falo às vezes, a gente ganha o quê? Política não é para ganhar, política é para a gente se dar, e muitas das vezes o que a gente ganha é muita decepção
E quem quer se candidatar, quem quer entrar na vida pública, pode se preparar para isso. As decepções são muito maiores que as realizações. Pois não, vereador Manuel Martins? É só para confirmar, vereador, o que Vossa Excelência acaba de falar. E eu vejo que o vereador é uma peça que ajuda o governo municipal, mas não é ajudado. Se você está aqui, a creche Otelina Condac, lá em Três Cachoeiras, na porta da minha casa, eu, na segunda-feira, estive lá implorando a diretora para conseguir uma vaga para uma criança de 4 anos, e a resposta que eu tive dela foi que não tem a vaga, que não pode criar a vaga. E eu argumentei com ela, falei, poxa, essa creche eu tive a maior dificuldade para trazê-la para aqui, e hoje eu não tenho o direito de pedir, de implorar uma vaga para uma criança que tem a maior necessidade. E o que ela me disse foi não, e eu estou aguardando para ver se eu não levo até o secretário de Educação, para ver se ele pode me ajudar, porque a gente lamenta as dificuldades que a gente tem para conseguir as coisas. O que Vossa Excelência está falando é uma grande verdade. E quando eu falo... O vereador gostaria de uma parte, por gentileza. Não tem lá, tem 100 alunos hoje, especificamente no colégio do lado da minha casa, indo para casa. Às vezes não é porque o governo quer, porque o governo sofre porque não pode fazer a contratação por essa conturbação política que se passa a nossa cidade, especificamente no termo de contratação de funcionário, que é desde 96 que a gente vem passando por isso, desde o meu segundo mandato, que depois com o concurso de 99, que piorou mais ainda a coisa, e hoje fica nessa situação, e a gente lamenta de, muitas vezes, sofrer e não poder realizar aquilo pouquinho que a gente quer realizar. Vereador Marcelo Verli. Vereador Vanor Breder, vereador Manuel do Pote, agradeço a parte de Vossa Excelência, e realmente esses problemas são sérios, problemas que precisam ser resolvidos, mas há também situações que precisam ser comemoradas, né? Hoje, fazendo a leitura do jornal A Voz da Serra, na página 10, há um processo, um extrato de instrumento contratual, aquisição de imóvel entre a Prefeitura e o senhor Rodrigo Kramer Silva, exatamente para aquisição de imóvel na localidade de Campo do Coelho para instalação de unidade escolar. Então, no ano passado, nós abrimos o processo de número 19.639, com o objetivo de desapropriar esse espaço onde funciona a creche Elvira da Silveira, exatamente na região de Campo do Coelho. E, então, é a segunda creche desapropriada a partir das iniciativas que adotamos no ano passado. E que eu fiz o pedido, inclusive, a Vossa Exatamente, Excelência. Vossa Excelência abordou esse assunto, falou comigo, o vereador Manuel Martins também. Então, aquilo que é positivo também precisa ser registrado, até porque a continuidade da gestão pública no que se refere, em especial nas áreas de educação vereador, e saúde... só para não ter que concluir, eu vou passar 2 minutos do meu tempo para você. Obrigado. Até no sentido de que a continuidade das ações possa realmente garantir o atendimento à nossa população, é mais uma comunidade que não vai ter aquele risco da creche fechar porque ela está alugada. Então, essa é uma iniciativa que eu acredito deva contar sempre com o apoio dessa casa. E existem alguns outros processos de desapropriação já abertos que têm por objetivo exatamente fazer com que as creches alugadas se tornem de propriedade do município, dando uma tranquilidade maior a todas as nossas famílias. Muito obrigado pela parte. Com certeza, vereador Marcelo, e aqui é mérito de Vossa Excelência, que trabalhou junto e que, com certeza, como secretário, se empenhou, não só como essa lá da Elvira Silveira, que é também ao lado lá da minha casa, em Campo do Coelho. Essas são muitas outras notícias boas, com certeza. Só que é o que eu te falo, às vezes, um carro que deixa, hoje uma Kombi, se chover, não tem como levar um aluno, o pai não tem como ir para a creche, levar o filho para a creche Elvira Silveira, como não tem como levar para a Hermínia Condac. Então, quer dizer, às vezes uma obra grande que você faz, e às vezes se não fizer, como diz na boca do povão, o arroz com feijão, que é o que dá condições para que a pessoa vá ao posto de saúde, dá condições para que ela vá à escola, o trabalho vai todo de água abaixo.
É igual todo o equipamento, como eu disse anteriormente, todo o equipamento, toda a estrutura que só nós, vereadores, Manuel Martins, Márcio Damasio, representantes da área rural, só nós sabemos como é para segurar esse equipamento lá na comunidade. Só que o trabalho vai todo de água abaixo, quantos milhões estão sendo investidos, às vezes por causa de 50, 60 ou 100 caminhões de bica corrida que resolveria o problema. Conclua, por favor. Então, às vezes, uma obra grande, o volume de dinheiro que é gasto, para o povão não representa, porque uma coisa mínima que você deixou de atender vai de água abaixo toda aquela estrutura que tem ali. Te agradeço, meu presidente, e os demais vereadores pela atenção. Próximo vereador, vereador Isaac Demane, dispõe também de até 7 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, venho hoje a essa tribuna falar especificamente sobre uma situação dramática que vive uma comunidade do nosso município, especificamente a comunidade dos Três Irmãos. A comunidade Três Irmãos sofreu muito na tragédia de janeiro de 2011 e desde março do ano passado nós temos trabalhado junto ao governo do Estado, à Subsecretaria da Reconstrução, junto ao subsecretário estadual Afonso Munerá, a inclusão de obras no município, no distrito de Conselheiro Paulino, que acabaram ficando de fora do cronograma de obra do Estado. E depois de muito trabalho, muitos ofícios encaminhados, tanto ao governador Sérgio Cabral, quanto ao vice-governador Pezão, ao subsecretário Afonso Munerá, reuniões que fizemos com representantes da comunidade Três Irmãos, Loteamento Floresta, nós conseguimos a inclusão de obras no 6º distrito. A inclusão no cronograma do Estado. Foram incluídas obras no Jardilândia, obras no Três Irmãos e obras no Loteamento Floresta, comunidades bastante carentes do nosso município. Mas, com todo o trabalho que foi realizado, aí eu não culpo o subsecretário Afonso Munerá, diante de todo o comprometimento, toda a atenção que foi dispensada, não só ao vereador Isaac Demane, mas todos os representantes de comunidades que eu tive a oportunidade de levar em reuniões, juntamente na sua sede. As obras não aconteceram ainda. E aí eu chamo a atenção, vereador Roberto Vermelins. Eu estive recentemente lá no alto do Três Irmãos, indo ali pelo Jacatá, que fica lá no alto do Floresta, vi a situação das pedras que hoje existem lá ainda e que, infelizmente, se rolarem, irão ceifar a vida de centenas de pessoas. E, sem dramatizar, são centenas de pessoas mesmo. Aqueles que tiveram a oportunidade de acessar o meu blog, lá tem uma matéria. Existem pedras lá, o vereador Marcelo Gerli já teve a oportunidade de ver pedras que dão 3, 4 vezes a minha altura, e eu tenho 1,88 m. Aí imagine se uma pedra daquela rola, vereador Cláudio Damião, para dentro da comunidade dos Três Irmãos, com certeza absoluta ela vai parar lá no centro do bairro São Jorge. São pedras gigantescas. E mesmo com todo esse trabalho desenvolvido, eu fiz uma representação no Ministério Público, cobrando que eles tomem a providência judicial cabível contra o município, contra o Estado, porque nós não podemos admitir que uma pedra daquela role e mate mais pessoas. Eu já vou lhe dar uma parte, vereador Marcos Medeiros. Por quê? Fica a minha indignação. O governo do Estado, o governo federal, está gastando mais de R$1 bilhão na reforma do Maracanã, para receber um jogo da Copa do Mundo. E quanto vale a vida de um cidadão que mora no Três Irmãos, que mora no Floresta, que mora lá no Jardim Califórnia, que tem área de risco, no Jardilândia? A vida de um só desses moradores vale infinitamente mais que o Maracanã. E nós estamos presenciando toda essa questão burocrática da não vinda de recursos suficientes para fazer as encostas que nós necessitamos na nossa cidade. Representei no Ministério Público, porque não poderia dormir com a minha consciência tranquila se ficasse omisso a essa situação. Ressalto, com toda a boa vontade e atenção que o subsecretário estadual Afonso Munerá nos dispensou e nos ajudou, eu tenho que deixar isso aqui muito bem registrado, nos ajudou. Infelizmente, as obras ainda não começaram. E eu não poderia ficar omisso. Eu fiz um relatório fotográfico com cópias de todos os ofícios, matérias, jornais referentes à atuação do meu mandato junto àquela comunidade e fiz uma representação no Ministério Público, para isso já no mês de janeiro, para que se tomasse as medidas judiciais cabíveis em defesa dessas pessoas que hoje estão ali embaixo de uma bomba relógio, que sabe Deus se poderá rolar ou não aquela pedra, que eu peço todos os dias que não role. Lá na rua, no Três Irmãos, ainda está uma pedra que está sendo retirada agora, que rolou na tragédia de 2011,
e deve ser mais ou menos do tamanho de uma 608, sem aqui querer dramatizar. Os vereadores que já tiveram lá, já presenciaram. Deve ser uma pedra mais ou menos do tamanho de uma 608. Está sendo retirada agora. Agora, pedras infinitamente maiores ainda estão lá. Então, é prioridade que se façam aquelas obras de contenções. Difícil falar a prioridade aqui ou ali, se todas as comunidades precisam, mas lá é uma tragédia anunciada que pode se repetir, vereador Marcos Medeiros, e eu aproveito para lhe dar uma parte. Rapidamente, vereador Isaac, entrei em contato com o Ministério das Cidades com relação a algumas emendas que estão lá a pedido de nós, vereadores. Fui informado que essa questão da pedra lá dos Três Irmãos não foi liberado dinheiro porque no próprio projeto não está escrito a emergência do caso. Então, não está sendo tratado por emergência. Então, eu próprio falei o seguinte, se isso não for emergência, o que será emergência, então? Então, o problema da não liberação do recurso em Brasília para estourar essas pedras, entre aspas, ou para retirá-las, não foi feito ainda porque não tem a palavra emergência no pedido lá de Brasília. Pois é, vereador Marco Medeiros muito bem ressaltou, se aquilo não é emergência, o que será emergência no nosso município? Mas nós temos trabalhado, o projeto já foi elaborado, fica só agora o comprometimento que aí o governo do Estado tem que ter de tratar essas vidas como peças preciosas da nossa sociedade, porque nós não podemos admitir, de maneira nenhuma, que mais uma vida se perca por conta da omissão do poder público, seja do Executivo Municipal, seja do Executivo Estadual, seja do Executivo Federal. E nós, como fiscais que somos, temos que estar atentos a isso e denunciando essas situações. Eu estive com o engenheiro Flávio, ele é o assessor direto do subsecretário Afonso Munerá, na semana passada no loteamento Rosa Branca, porque lá também há uma situação de risco muito grave e, infelizmente, a comunidade do Rosa Branca ainda não tem as suas encostas listadas no cronograma do Estado. E nós estamos trabalhando para que sejam incluídas. Existe uma grande pedra lá também que pode acontecer, rolar, e se rolar, será uma grande desgraça. E eu também, na mesma representação que fiz, citei e juntei o relatório fotográfico dessa pedra do loteamento Rosa Branca. Nós aguardamos e esperamos que essas obras sejam começadas da forma mais rápida possível, porque há o dinheiro, há o projeto, nós não podemos esbarrar em questões burocráticas, porque a vida não espera. Temos que ter medidas necessárias e ações contundentes para preservar e dar segurança à vida dos nossos cidadãos. Não vai dar tempo de falar hoje, mas tive a oportunidade... Sim, vereador. Minuto do meu tempo para você. Obrigado. Tive a oportunidade de estar hoje, juntamente com o prefeito em exercício, Sérgio Xavier, dentro do loteamento São Jorge, dentro do loteamento Rosa Branca, loteamento Maias, vendo a situação gravíssima que aquelas comunidades enfrentam. O vereador Marcelo Verli, inclusive, tivemos no local onde será construído o primeiro CEINF de Nova Friburgo, um projeto que iniciou na sua gestão como secretário de Educação, que recebeu agora o apoio do prefeito interino Sérgio Xavier, onde será feita a primeira escola do bairro São Jorge, um bairro enorme, gigantesco, com um grande polo de moda íntima, que não tinha um equipamento público para dar a oportunidade dos alunos estudarem, das mães e dos pais deixarem seus filhos na creche. Foi feito um belíssimo trabalho pelo arquiteto Fernando, na gestão ainda do vereador Marcelo Verli, à frente da Secretaria de Educação. O prefeito Sérgio Xavier abraçou o projeto e irá fazer essa obra tão importante para a comunidade de São Jorge. Também se comprometeu em cuidar das ruas do bairro Rosa Branca, infelizmente, todas acabadas. Da mesma forma, loteamento dos Maias, dá pena de ver um carro passar naquelas ruas, porque tem que ser veículo lunar. Não tem outro veículo que dê para atravessar, romper essas ruas, que infelizmente, como estão as ruas do Distrito Conselheiro Paulino. Mas deixar o agradecimento que faço ao prefeito por ter se comprometido em ir e ver de perto as necessidades, e agora aguardamos. E eu quero tão logo trazer aqui a notícia de que as demandas que eu levei ao Executivo dessas comunidades serão atendidas. Muito obrigado, senhor presidente e senhores vereadores. Obrigado, vereador. O próximo vereador sou eu. Passar a presidência aqui para o vereador Manuel do Pote, para que eu possa utilizar também a tribuna. Pois não, vereador. Vossa Excelência dispõe, então, de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, gostaria aqui em cima do que o vereador Edson Flávio falou hoje, aqui da tribuna a respeito do aluguel social,
Só trazer uma informação do trabalho que está sendo feito pelo secretário municipal de assistência social do município, fazendo todo o levantamento e cruzamento de dados, vereador Vanuzinho, das pessoas e das famílias que já estão contempladas com o aluguel social pago pelo governo do Estado. E tem levantado algumas irregularidades em algumas famílias que vêm recebendo aluguel social. Inclusive, com o anúncio desse cruzamento de dados, segundo o secretário, 2 famílias já procuraram a Secretaria de Assistência Social e documentaram, abrindo mão do aluguel social que elas vinham recebendo. Então, esse cruzamento está sendo feito, o vereador Edson Flávio, tenho certeza que tem esse conhecimento, e realmente o que falta é uma boa vontade do governo do Estado. Algumas famílias têm recebido pela Defensoria Pública o aluguel social sendo pago pela Prefeitura. E, através do governo do Estado, com esses 2 meses que o secretário assumiu a Secretaria de Assistência Social, ele já conseguiu incorporar aos 2.500, que é de responsabilidade do governo do Estado, mais 300 famílias. Então, o secretário Ebeneze conseguiu incluir mais 300 famílias para receberem um aluguel social. Então, ele tem feito o trabalho dele, é um trabalho árduo, mas que aonde tem que ser resolvido é através do governo do Estado. Aonde tem que ter um acordo nas informações, vereador Edson Flávio, o senhor tem razão, é o governo do Estado. Não pode ao vice-governador, quando vem a Nova Friburgo, e fez isso nessa casa em janeiro, garantir que, se houver demanda, o Estado pagará o aluguel social. Em contrapartida, o secretário de Estado de Assistência Social diz que não tem mais possibilidade que seja pago o aluguel social. Então, o que falta é o entendimento entre o vice-governador e o secretário de Estado de Assistência Social. O trabalho a nível municipal está sendo feito, eu tenho acompanhado de perto o empenho, não só do secretário, mas de toda a equipe da Secretaria de Assistência Social do município. Então, o que falta é o entendimento entre os poderes, para que realmente os discursos não sejam diferentes, que alinhem o discurso. Se é que o secretário de Estado está certo, que não vai ter, que o vice-governador, quando vem a público, não faça então teatro, que assuma que não tem recurso para ter mais aluguel social. O que não pode é esse jogo de empurra e quem paga é a nossa população. Entrando aqui na parte das nossas queridas concessionárias, hoje eu participei de um programa de rádio, na Rádio Conselheira FM, e várias ligações que nós recebemos durante o programa, a grande maioria reclamando da concessionária Águas de Nova Friburgo. Dona Maria Eva do Jardilândia, que teve que pagar R$510 no hidrômetro, para depois ser assaltada pela empresa, quer dizer, paga ainda para depois ser lesada no bolso com as contas que vão chegar na sua casa. A dona Alcilene, do Jardim Califórnia, que, segundo ela, pagava R$75 de conta, e esse mês já veio R$150 a conta dela, no Jardim Califórnia, lá não tem estação de tratamento de esgoto. José Luiz, na Grande Spinelli, pagava R$54, passou a pagar R$108, Granja Mimosa, até onde eu morava, que é ali por trás do Prado, né? Usa ali a rede mista, que faz a coleta de águas pluviais e de esgoto, e joga lá embaixo no Rio Bengala sem nenhum tipo de tratamento. E a conta dele dobrou. E outras mais. Dona Ivonete, do Jardilândia, também reclamando. O seu Manuel, aí já vai virar bagunça se for realmente verdade, vem também dizer que a concessionária Águas de Nova Friburgo tem carro emplacado em Macuco. Eu ainda não vi, e vou buscar essa informação, porque senão vai virar uma farra, vereador Manuel Martins. A EBMA já arrecada mais de 10 milhões do nosso município,
e emplaca o carro em Curitiba, quando o emplacamento deveria ser no município de Nova Friburgo, onde ficaria 50% do IPVA dos seus caminhões. E não é IPVA barato não, vereador Edson Flávio. São carros pesados, IPVA caro. E não fica nem no governo do Estado o IPVA, vereador Pierre, e muito menos no município. E hoje um ouvinte liga para a Rádio Conselheiro falando que a Águas de Nova Friburgo também tem carro emplacado em Macuco. Então, se for realmente verdade, é um absurdo. É a farra das concessionárias. E é o posicionamento crítico e efetivo que a Câmara Municipal de Nova Friburgo tem que ter a partir desse momento contra essas fanfarronas dessas concessionárias. Um minuto, vereador. Obrigado, senhor presidente. Então, nós temos que nos empenhar, vereadores, para acabar com essa farra, com essa bagunça, com essa zorra dessas concessionárias, o que elas estão fazendo em Nova Friburgo. E o que a gente tem que fazer? Vamos elaborar um documento e solicitar ao prefeito que reveja os contratos de concessão, que o prefeito abra essa caixa preta e traga informações para esta casa. O prefeito, há pouco tempo, fazia parte da casa. Era um crítico das concessionárias. Era um defensor da transparência. Continua acreditando nesse direcionamento do, até então, presidente e hoje prefeito Serginho. E temos que nos posicionar. Já estou elaborando esse documento e espero contar com o apoio de todos os vereadores. Que todos os vereadores assinem esse documento e vamos enquadrar essas concessionárias, senhores vereadores. Que eu vou bater até doer, vereador Isaac Demânio, até